Não vejo nada. Se bem que o nosso exame é falho, o correto é pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos ficar firmes, mas por que é um sofrimento após outro, um sofrimento após outro? E eu não noto que estou cometendo transgressão. Pode ser sofrimento não culposo, mas probatório. O que é probatório? É Deus purificando a nossa fé. É Deus nos levando à maturidade. Tem crente que só aprende apanhando. Tem crente que só aprende sofrendo. Aqui deve ter pessoas que talvez estão batendo no peito de seus sonhos deles. Eu só endireitei minha vida quando levei uma perda. É um sofrimento chamado probatório. Lembra do salmista quando ele disse: foi bom eu ter sofrido para que eu aprendesse os teus caminhos. Está lá no Salmo 119. Se eu não me engano, é o versículo 97. Foi bom eu ter sido aflito. Foi bom eu ter padecido para que eu aprendesse. Então o sofrimento, quando é probatório, é uma escola espiritual. É claro que Deus coloca a gente nessa escola com o coração partido, porque Deus só deseja o bem para seus filhos. Mas quando o crente não quer dar direito, para evitar que ele se perca, conhece os casos da Bíblia? A Bíblia é repleta de lições nesse sentido. Então, vamos para esse terceiro caso, que o tempo explica. Vamos tomar Colossenses, capítulo 3. Epístola de São Paulo aos Colossenses. Colossenses. Essa cidade de Colossos hoje está na Turquia. Hoje é onde era a Ásia Menor, hoje é o território da Turquia. Um país que está em crise agora. Crise econômico-financeira. Eu creio que vocês têm lido nos jornais e na televisão. Eu recebi agora, há 2 semanas, um ofício de um líder cristão, um líder conhecido da Europa, um líder espiritual, um homem de talento. E veja o que é que ele está no ofício, na carta oficial de Montevideo: a Europa toda está em crise financeira. Essa conversa de que é somente a Grécia e a Itália é simplesmente conversa da Bíblia, da ONU, da União Europeia. Ele disse: eu não estou criticando, não estou exagerando, estou sendo simplesmente usando de bom senso. A Europa toda. E você pode ver que Apocalipse 18 trata disso, da crise financeira mundial. O Brasil deve ficar com as vagas de molho, porque um dos sinais da volta dele é esse problema. Vamos para Colossenses, capítulo 3, e versículo 4. E uma das razões porque Jesus vem é exaltar, glorificar a sua igreja publicamente. Essa igreja que foi vilipendiada, muitas vezes blasfemada, jornais, não sei o que, no passado, no presente, os escritores, enfim, ficarão envergonhados. Veja Colossenses 3, versículo 4, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em glória. A igreja glorificada. É claro que não é só essa referência. Eu não tenho tempo de colocar mais umas 3. Eu estou vendo o interesse dos irmãos pelos olhares, mas o tempo não dá. Então fiquemos firmes, porque chegará o dia que a igreja publicamente será glorificada, exaltada diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das hostes celestiais, angelicais, enfim. Vós vos manifestareis com Ele. O irmão sabe que aqui neste mundo um patrão, com raras exceções, ele se junta com o empregado. É natural. Aqui deve ter irmãos que são donos de empresa, sabe o que eu estou dizendo? Mas veja o que o Senhor Jesus faz. Ele mesmo disse: meu galardão está comigo, para dar para um. Ou seja, ele não vai encarregar Abraão de fazer isso.
E olha que Abraão é um grande santo de Deus. Moisés, que nunca mais se levantou ninguém como Moisés. Não, Jesus disse: o galardão está comigo para dar a cada um segundo suas obras. Então veja que ele não somente salva o pecador, mas até o fim ele engrandece. Então o versículo diz, no capítulo 3 e 4, 3 e versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, a volta dele, então também vós vos manifestareis com ele. É a maravilha. Não é apenas ele, mas ele com os seus. É por isso que a igreja é chamada seu corpo. Seu corpo. Vós vos manifestareis com ele em glória. Que Deus nos dê graça para entender a riqueza que há nessa passagem. Vamos tomar alguns minutos para rapidamente mencionar uns 3 sinais da volta dele. O nosso tema esta noite foi a vida de Jesus, seus propósitos e seus sinais. Quando ele veio a primeira vez e nasceu em Belém de Judá, houve sinais. Um desses sinais foi o arauto. A igreja se recorda que os profetas, como Isaías e Malaquias, os irmãos lembram que o profeta Isaías e o profeta Zacarias profetizaram que um arauto ia preceder o aparecimento do Messias. Foi João Batista. João Batista. Os irmãos se recordam também que um dos profetas profetizou que uma estrela surgiria no céu. E você lembra da história dos magos? Você lembra de que houve também um outro sinal de um profeta, o profeta Miguel, dizendo: ele nascerá na cidade X, aliás, a cidade de Belém. Isso foi profetizado uns 500 anos, aliás, mais, uns 600 anos antes dele nascer. E tu, Belém, terra de Judá, na segunda vinda agora haverá muitos sinais. É um assunto rico. Em que sentido? De advertência. Sempre Deus mandou nos advertir, mesmo para o crente que é vigilante, Deus sempre disse: vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor de vós buscando a quem possa tragar. Ou seja, há um diabo que 24 horas por dia ele trama. E o pior é que o diabo trama contra a igreja de maneira simplesmente camuflada. Ele nunca diz: eu sou o diabo. Alguém conhece algum versículo da Bíblia de um diabo dizendo: eu sou o diabo? Nunca tem, não tem lugar nenhum. Deus, ele tem todo o prazer de a todo instante dizer: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Você conhece a Bíblia? Você conhece mesmo a Bíblia? Você se lembra que a cada instante da Bíblia Deus diz: eu sou o Senhor. Assim disse o Senhor. Assim diz o Senhor. Aonde é que está escrito isso a respeito de Satanás? Em lugar nenhum. Você vê a impressão que dá que ele não existe, mas é mentira. É que a sua tática é se ocultar, para dar a impressão que não é ele. E no judaico, como é que eu vou saber? Deixa que o colírio de Deus caia em nossos olhos, como diz em Apocalipse, o colírio do céu, de modo que tenhamos visão para ver que é ele que está por trás, para justamente tecer intrigas contra o crente e contra a igreja. Vejamos então, pelo menos uns 3 desses sinais de que ele está às portas. Um deles, vamos tomar Atos, capítulo 2, rapidamente. Atos são passagens conhecidas, mas Deus pode torná-las novas nesse momento para nós. Atos, capítulo 2, localiza o versículo 17. Esse é um dos sinais.
Esse sinal aqui é um sinal que já passa de 2.000 anos. Imagina como está próximo agora. 2:17. No livro de Atos. Eu estou procurando também. 2:17 diz: e nos últimos dias, isso aqui se refere ao quê? Isso se refere à volta de Cristo. Últimos dias aqui significa últimos dias desta era. A Bíblia trata de vários tipos de era. Por favor, não vá pensar que é era da história, não. Eu não estou falando aqui de Idade Média, estou falando de era bíblica. Eras bíblicas. A Bíblia cita várias eras. E eu não vou entrar nesse assunto. Essa passagem aqui tem que ver com a era presente, a era atual. E nos últimos dias, ou seja, na presente era, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E eu creio que a igreja aqui conhece, que faz alguns séculos, que Deus começou a derramar o seu espírito de uma maneira misteriosa, muita gente criticando, mas aquela igreja não merece, aquele país não merece, e o Espírito ser derramado, quando Jesus batiza com o Espírito Santo, e os crentes falam em línguas pelo Espírito Santo, e Deus concede dons em derramamento. É algo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu creio que os irmãos conhecem a história dos derramamentos na Europa, nas Américas, no Brasil, enfim. É um dos sinais. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus habitava entre o povo. Mas no Novo Testamento, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É um dos sinais da volta dele. E muita gente pensa que é fruto do acaso. O avivamento que o Brasil todo está tomando parte, que infelizmente está decaindo em muitos lugares. Mas essa obra santa é um dos sinais da volta dele, lembremos disso. Então oremos para que este movimento prossiga cada vez maior. Atos 2:17. Um segundo sinal da volta dele. Eu agora não dá tempo de ler a Bíblia, eu já vou encerrar. Apenas peço para você ficar atento. Foi quando, em 1947, de repente surgiu a nação de Israel, que estava esquecida, inexistente, e de repente surgiu o Estado de Israel. E de lá para cá se projetou. E quem quiser saber a história é só ler a Bíblia, principalmente o Evangelho segundo São Lucas 17 e outras passagens. Então o surgimento de Israel não é obra do acaso. É só ler a Bíblia e é um dos sinais da volta dele. E continua Israel, continua invencível e prosseguindo. Mas a igreja se lembra que em 67, agora em 67, Jerusalém caiu na mão de Israel. E ele acreditava nisso. Jerusalém estava em poder dos gentios, era a Inglaterra que manobrava ali. Em 67, na Guerra dos Elias, se apoderaram de Jerusalém. Não foi fácil. Eu já estive ali mais uma vez, fotografando, entrevistando e etc. E está lá, Jerusalém, como a capital eterna dos judeus. Mas outro fato também, que no ano de 57, estou retomando, no ano de 57, de repente, surge o MCE, Mercado Comum Europeu, que agora chama-se União Europeia. União Europeia. Surgiu em 57 com o nome de MCE, Mercado Comum Europeu. E qual é a finalidade? Comércio. E veja agora, hoje a União Europeia é política, é tudo, enfim. Então, tudo isso são sinais da volta dele. E a Bíblia revela mais sinais. Eu espero que esse assunto lhe interesse e estude sinais. Por quê? Porque são advertências para nós. Segundo, uma prova da veracidade da Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz, isso acontece. Eu não posso prosseguir devido ao horário. Eu agradeço à igreja a atenção, agradeço também ao pastor da igreja a recepção. E eu gostaria de, antes de encerrar, de passar o microfone
fazer 2 rápidos comunitários. Um deles era pedir que seu Jefferson, por favor, onde o senhor está, se ficasse de pé, ele e também Júnior, e também Dona Geni, por vontade ficasse de pé, seu Jefferson, ele não pôde vir. Mas Júnior e Dona Geni representam toda a família. Essa família está nos hospedando lá em Alto Jequitibá. Eu pedi que levantasse somente eles para representar a família. Seu Jefferson, estou ouvindo que ele não pode vir. Então eu quero, perante a igreja, permaneça de pé. Eu quero, perante a igreja, agradecer a família do irmão lá de Jequitibá, o irmão Jefferson, Dona Geni, a família toda, a ajuda que nos deram, de apoio, de transporte, de tudo. Graças a Deus que nada nos faltou, que Deus recompensa a família. E permaneça de pé. Eu vou pedir que os demais membros da família que estão presentes, eu creio que eram mais membros da família, o irmão Jefferson. Aqui estão outros membros da família. Vou pedir também a minha família, e vem comigo se coloque de pé. Estamos vindo de Jequitibá. Então, meu agradecimento também à minha própria família, inclusive minha, agradecimento a todos, perante a igreja. E aqui está o meu pastor Ulisses, que nos conduziu esses dias. Muito obrigado, podem sentar. Deus recompense a família que nos hospedou, nos acolheu com tanta dignidade, com tanta cortesia, sem fazer conta do sacrifício. Um outro anúncio, antes de terminar, é que a obra que eu me refiro é essa daqui. Há pouco tempo, poucas semanas, a comunicadora lançou essa obra miniatura. É um trabalho inédito sobre doutrina, ou seja, doutrina da Bíblia e costumes da igreja. Ou seja, é um assunto inexistente, não é audácia minha, mas você não encontra na livraria esse assunto. Porque os escritores evitam, os pastores evitam, mas você que é membro da igreja, obreiro, pensar, marido, mulher, ter filha, jovem, não sei, e quiser conhecer esse assunto, eu sugiro adquirir o material. Custa R$10. O preço na livraria é quase o dobro, mas eu, como autor, recebo desconto e obrigado, irmão. E o assunto é o que é doutrina da Bíblia e o que é costume, uso e costume da igreja. Costume, modas, joias, apetrechos, costumes, que é uma área muito vasta. Está aqui, não é Antônio Gilberto falando, é a Bíblia. Mas a Bíblia trata de costume, não admito. Pegue o material e consulte a Bíblia. Por que eu estou sendo claro nesse assunto? Porque corre a notícia de que esse assunto é um assunto antiquado, que é um assunto retrógrado, que a igreja deve se mancomunar com o mundo. Aqui está. Deus me deu a coragem de escrever. Eu sei que isso vai resultar em muita crítica, não me importa. Eu tenho pago um preço muito alto por causa da fidelidade. Mas o que é que a Bíblia ensina sobre o que é doutrina do Senhor? É tanto que eu coloquei aqui uma lista de 40 doutrinas. E coloquei uma lista também que faz com 30 ou 30 costumes. E não pense que eu estou falando só com o sexo feminino. Eu estou falando também com o masculino. E não é só costume no sentido de indumentária. É costumes em todos os sentidos. Porque às vezes quando se fala em costume, a gente só pensa em indumentária, vestuário, moda, isso e aquilo. Não. É costume no sentido consuetudinário, ou seja, abrangente. Então o trabalho foi feito pequeno a propósito. Os irmãos que quiserem adquirir, após a bênção apostólica, procurem no lugar aqui que o pastor vai indicar. E nós atenderemos. Mais um comunicado. O irmão Antônio Carlos, poderia ficar de pé o santinho, que é irmão Ruth? Eu estou
toma a liberdade de pedir à igreja que ouça bem essa informação. Nossos irmãos, eles são de Jequitibá do Alto, mas são obreiros da nossa igreja lá no Rio. Por isso que eu estou. Ele não me pediu nada para fazer anúncio nenhum, mas é nosso prazer. Ele é diácono da nossa igreja lá do Rio. Ele vem regularmente aqui à região, porque ele é daqui da região. E estão conosco esta noite. Eu agradeço, irmão, esse gesto de cooperação dos irmãos civis locais de Jequitibá para estar conosco aqui esta noite. Deus nos recompense. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, irmão querido, tenha bondade, irmão Jorge, vira aqui ao microfone mais uma vez. Tenha bondade. Eu lhe peço desculpas de ter passado alguns minutos. Esse exemplar é seu. É seu. Exemplar do livreto, doutrina e costume na igreja. Temos nada a ver com o costume do mundo. O mundo está em trevas. Quem está em trevas não sabe onde vai. O mundo está cego. Não já viu um cego guiando o outro? Onde é que vão cair? Não. É uso de costumes na igreja. Na igreja de Deus. Esse exemplar é do pastor Jorge. Eu agradeço muito a sua gentileza de nos receber aqui. E que Deus multiplique a sua obra neste lugar. Quem sabe se na misericórdia de Deus não conseguimos outra oportunidade de retornarmos ao Rio Sul e evitar essa correria de hoje. Falei correndo, enfim, mas está nas mãos do Senhor. O que eu senti de Deus eu cumpri. E foi o quarto estudo, mesmo de maneira resumida, trazer para a igreja do Rio Sul. Qual o assunto? A vida de Jesus, seus propósitos e seus sinais. Amém. Amém, queridos? Irmãos, realmente a gente não viu o tempo passar, né? E eu vi que os irmãos estavam alimentando, estavam registrando dessa substância, né? E eu acho que a gente consegue andar mais uns 40 dias com esse negócio que nós acabamos de ouvir. E sendo assim, é preciso que o pastor Antônio Gilberto volte aqui, não é verdade? Para continuar esse alimento. Quem quer que o pastor Antônio Gilberto volte, diga amém. Amém. Pastor, dentro dessa palavra que o senhor disse, nós vamos ficar na ousadia de ouvir ao senhor para prestigiar o nosso padrinho, vem fazer uma palavra com referência, quem sabe o senhor consegue nos apresentar. Eu vou pedir que o pastor permaneça aqui, porque não é interrupção que eu estou fazendo, é apenas conversão no pensamento. Tudo que eu preciso é muita antecipação do convite, por causa da agenda. Geralmente minha agenda anda um ano à minha frente, devido à demanda. A igreja Assembleia de Deus, no que tange a pregadores, até que temos um bom número, mas na área do ensino podemos. Se você não na obra de Deus, olhe para Deus levantar, porque são poucos e a demanda é muito grande, porque o ensino, o ministério é difícil, são milhares, não estou exagerando, milhares e milhares de horas debruçado diante da palavra de Deus, oração, jejum, busca, oração, jejum e busca para Deus. Lembra-se que o ministério de Jesus era um ministério tríplice. A Bíblia diz que ele ensinava, pregava e operava milagres. É isso que ele também passou para a igreja. A igreja que prega e prega e prega, não estou criticando, mas prega é uma maravilha, mas não ensina. Ela está caminhando para o fanatismo. Caminhando para o fanatismo. Prega que é uma maravilha, o povo se converte, é uma bênção,
caminhando por caminhos. Vamos agora inverter. Uma igreja que ensina, e os crentes ficam repletos de conhecimento e não prega, está caminhando no formalismo. Todo mundo fica com a cabeça cheia, igual parece um vagão. Todo mundo sabe tudo, mas falta fogo, fervor do Espírito Santo para buscar os perdidos. Pois é, tem que ter equilíbrio, né? Visitei um irmão em Belo Horizonte, estava todo arrebentado na cama em ponto-socorro. E eu cheguei lá, ele todo emendado, aí perguntei, o que aconteceu? Uma oração que eu fiz. Eu peguei, mas que oração forte, né? Você da turma não foi protestar aqui na nossa pena orando, foi fechado, tinha um carro, eu estou todo então essas orações doem, né? Então tem que ter equilíbrio. Eu disse para os irmãos que nós estamos completando 100 anos. E quantas mudanças, alterações houve no nosso país e dentro da nossa denominação, e nós estamos, irmãos, aqui louvando e glorificando a Deus por causa do equilíbrio. Amém, queridos? É por causa de homens que foram citados aqui, como João de Oliveira. Parece-me que o pastor José Apolônio, a família, irmãos, é a família da Bíblia. Eu ouvi José Apolônio também, que era uma sociedade dele, foi ele que ganhou o pastor Pedro para Jesus. Então, queridos, é por causa desses homens que nós estamos aqui, não é? Que a igreja tem algumas diferenças, isso é terrível, não é? Mas nós estamos dentro do equilíbrio. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu quero fazer alguns agradecimentos aqui, que eu tenho que fazer ao pastor Ulisses, que acreditou na promessa e investiu nisso, e deu posição ao pastor Antônio Velho, Deus abençoe você, viu? Pastor Antônio Ulisses, irmãos, é um missionário vindo do norte de Minas. Eu trabalhei no norte de Minas durante 9 anos e 8 meses e trouxe o pastor Ulisses para cá. O pastor Ulisses é criado ali na beira do Rio São Francisco. Aconteceu um fato, o pastor João de Moraes proibiu, irmãos, os obreiros dele de pescar. Quem pescasse no Rio São Francisco, ele excluía. E um dia o Ulisses pescou e o João apareceu. E o Ulisses estava fritando peixe. E o João também falou assim: o que você está fazendo aí, João? Ulisses. Aí o Ulisses falou: estou comendo peixe. E o João entrou no peixe. E o peixe gostou e falou assim: vem cá, aonde você arrumou esse peixe? Eu falei: pesquei. Ah, se eu não tivesse comido, você estava destruído. Ele foi salvo pelo João. Esse presidente é agradecido a você e toda a nossa região é agradecida a você. Com a vida do senhor aqui, pastor, nós somos presenteados com algumas pessoas que vieram aqui, lá no nosso igreja, lá no seu irmão, no Rio de Janeiro, para ouvir o senhor, parece que de tudo de Caxias, parece, Teresópolis, não conheci o nome, veio de Teresópolis, né? E hoje nós temos conosco aqui o pastor Wilson Vigilino. Wilson Vigilino, irmão, é o nosso vizinho de terra, sabe o vizinho de terra é parede, né? E eu já quero te agradecer pela cooperação do Senhor. Você veio, cooperou e voltou para a festa. Deus abençoe. Está com ele também um grupo de obreiros ali de Matipó. A igreja quer dizer bem-vindo, diga amém. Pastor, senhor é bem-vindo, tá? Muito obrigado pela sua gentileza. E tem conosco também, irmãos, o pastor Dimas, que é pastor em Muriaé. Está aqui o pastor Dimas, né? E o Celino, né? Fica todo cheio desse povo aparece aqui, né? Eu fui numa cidade lá, e todo mundo aparece no Celino. Todo mundo chama Antônio. Cidade de Antônio. Diz que teve uma briga, irmãos, com o Antônio
estamos terminando, mas eu estou observando que os irmãos estão olhando para mim, meio contrariado, achando que eu não vou tirar a oferta, não é verdade? E eu não posso perder essa oportunidade. E irmãos, se eu não tirar a oferta, eu sei que os irmãos vão voltar contrariados comigo. Então nós vamos cantar o hino da harpa. Enquanto nós cantamos o hino da harpa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui a Keila, que adora o Senhor com mais um hino, os irmãos se relaxam.